Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos mais uma vez no encargo de compartilhar a palavra da semana, do alimento diário. Alimento diário contemplando Deus. Semana 3, o espelho e o vaso. Estamos na terça-feira. Ir ao Senhor, ouvir a sua palavra e vivê-la. O versículo de oração é Lucas 6, 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Lucas 6, 47 e 48. Então, nós começamos com o título Ir ao Senhor, ouvir a sua palavra e vivê-la. Então, o Evangelho de Mateus, ele revela como devemos receber a palavra de Deus. Mateus 7, 24 ao 27. O Senhor Jesus falou: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, esse trecho aqui nos mostra pessoas que ouviram a palavra de Deus e edificaram suas casas. Qual é a diferença entre elas? Houve uma comparação, né? Então, aquele que pratica a palavra, né, é alguém que edifica a casa sobre a rocha. E isso demanda tempo, é algo orgânico, né, que vai, durante o nosso viver, a gente precisa estar ganhando essa palavra e recebendo do Senhor realmente o que Ele quer passar para nós. Não somente no conhecimento, né, mas pelo Espírito realmente. E aparentemente a edificação pode parecer igual, mas quando vem as situações difíceis, aí nós sabemos se nossa casa está edificada na rocha ou na areia. É possível identificar com as tribulações, né, com as situações de dificuldade, aonde realmente nós temos edificado a nossa casa. Então é um ponto muito importante, né? Então está relacionado a praticar a palavra de Deus. Então, se nós praticamos a palavra de Deus, nós temos paz e sabemos realmente onde nós temos edificado a nossa casa. Amém? Então, como diz também em Tiago 1, 21, 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza a acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, meus irmãos, como está descrito em Tiago, né? As palavras se tornam espírito e vida em nosso interior, se nós a praticarmos e recebermos essa palavra como pelo espírito, né? E não pela letra somente. Então, não é só, a gente não tem que só ouvir essa palavra, mas a gente precisa guardar. Como nós temos desfrutado nas semanas passadas, o Senhor ele quer inscrever em nós, escrever dentro, nos marcar com essa palavra, escrever nas tábuas de carne, né? Então, quando ele faz isso, quando nós recebemos a palavra pelo Espírito, aí nós a praticamos. Então, é um ponto importante que nós devemos saber. E em Lucas 6, 47 e 49, nós temos mais detalhes, né? Em Lucas 6, 47 e 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Se nós percebemos no começo desse versículo, fala que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Então não é somente ouvir a palavra do Senhor, não é somente ler a palavra, mas é ir ao Senhor para receber a palavra, né? E o Senhor já falava isso em João 5, 39 e 40 para os fariseus. Examinais, o Senhor falou para os fariseus, né, dessa maneira: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, irmãos, quando vamos à palavra de Deus, nosso contato não deve ser com a letra, mas com o Senhor. Um princípio muito importante que o ministro da Nova Aliança ele deve saber é que ele recebe a palavra, ele vai ao Senhor, ele ouve a palavra e ele vive a palavra. Esse princípio deve governar a nossa vida. Amém? Então, como nós temos que saber que nós temos que ir ao Senhor para receber a palavra de Deus. E nós temos que ficar atentos. Como que está o nosso coração? O que tem acontecido quando acontecem os intempéries, as situações? Aonde nós temos edificado a nossa casa? Na rocha ou na areia? Realmente o ministro da Nova Aliança, irmãos, ele edifica a sua casa sobre a rocha, porque ele vive a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos ganhar essa palavra e receber mais do Senhor, indo a Ele para receber a sua palavra, sempre pelo Espírito. Nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus é o Senhor.